18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 5 empates, 3 vitórias do Flamengo, jogando no estádio palmeirense desde a última derrota, que aconteceu quando o Rueda era técnico, 2 gols do Davidson, Paquetá era do Flamengo, Vinícius Júnior estava no banco. Olha quanto tempo tem isso. Pois é verdade, perdeu na prorrogação a final de Libertadores, foi derrotado no passado por 1-0 no Allianz Parque na Copa do Brasil, mas se classificou porque venceram no Rio por 2-0. O Flamengo tem uma supremacia, não perde para o Flamengo, para o Palmeiras, desde então. Então, é muito tempo, no tempo normal, então, né? O Flamengo não perde para o Flamengo. Então, é um período no recorte da história interessante e o Flamengo volta a vencer. De cara, eu vou dizer para vocês, já coloquei na minha rede social, vou reforçar aqui. Também no vídeo que eu mandei para o UOL, já deixei claro. Para mim, os 2 pênaltis foram mal marcados. O braço de Varela está fora da área, eu acho que dá para perceber, o pé dele, a perna está na direção da área, o braço está para frente, o árbitro insistiu na marcação de um pênalti, apesar do alerta do VAR, e para mim o Arrascaeta caiu de propósito. Na hora que o Murilo põe a mão ali, o braço na barriga dele, ele já começa a cair. Ele não insiste em continuar na jogada, de maneira que ficasse claro que, ao ser segurado, não conseguiu progredir. 2 jogadores vinham na cobertura, observem no replay, o uruguaio caiu. Enfim, os 2 pênaltis mal marcados. Não houve também um cartão amarelo, que seria o segundo do Gustavo Gomes no primeiro tempo, por um pisão do Luiz Araújo. Aí o VAR não pode entrar, porque seria lance de cartão amarelo, mas seria o segundo. O árbitro estava perto e não deu, não viu, enfim, não marcou. Então, erros de arbitragem aconteceram, tá? Erros aconteceram, mas o Flamengo jogou para vencer de forma estratégica. Eu gostei muito da maneira como o Felipe Luiz trabalhou nesse domingo. Primeiro tempo, Flamengo, muita gente reclamando na rede social, até registrei lá na minha conta no X, antigo Twitter. Gostei do Flamengo do primeiro tempo, porque achei que o time teve um plano de jogo, teve uma estratégia, né? Que foi, no primeiro tempo, segurar a equipe palmeirense, impedir que o Palmeiras pudesse pressionar, fazer muita pressão em cima do Flamengo, tanto que não criou chance de gol, gente. Se você for analisar, além do pênalti e da defesa, a defesa do Rossi e a defesa no rebote, o Palmeiras não levou perigo real para o goleiro do Flamengo. Eu até coloquei ali no intervalo do jogo, eu até coloquei no Twitter. Vou até... Peraí. Caramba, que coisa chata isso aqui. Não quero isso aqui, gente. Meu Deus. Só um instantinho. Deixa eu colocar no ponto aqui, que eu quero compartilhar com vocês para não parecer que eu estou aqui falando uma coisa que não é verdadeira. Então, é importante deixar claro que o que foi falado foi registrado por mim aqui no intervalo do jogo. Está aqui, ó. Está aqui. Então, vamos lá. Vamos compartilhar com vocês aqui. Só para ficar claro o que eu pensei, o que eu achei do primeiro tempo, que teve muita gente reclamando na rede social. E eu vou explicar por que eu achei que o Felipe foi bem. Está aqui, ó. Que eu registrei no intervalo do jogo foi isso aqui. Logo após o apito final para o encerramento do primeiro tempo, escrevi: achei o primeiro tempo do Flamengo satisfatório. Missão era não sofrer grande pressão, tirar a velocidade do jogo, fazer a partida caminhar em ritmo mais calmo, o que aconteceu. Um jogo de futebol tem 2 tempos, não vamos esquecer. Vejamos se na segunda etapa o Flamengo colocará em prática algum plano que o leve a pelo menos tentar a marcação de um gol. Isso não aconteceu nos primeiros 45 minutos, ou seja, o Flamengo não ameaçou. Mas também não foi ameaçado, exceto por um pênalti mal marcado. Mal marcado. Então foi um plano que funcionou. No segundo tempo o Flamengo já saiu mais. Houve uma claríssima chance, o Bruno Henrique não está em boa fase, acabou não passando a bola para não conseguindo passar a bola para o Michael. O Michael estava livre e ele permitiu que a zaga do Palmeiras interceptasse o passe. Ali já foi um sinal positivo, a Arrascaeta já soltando um pouco mais, o Flamengo criando algumas situações, rondando a área do Palmeiras, mas um jogo de poucas chances. Gente, não vai chegar e ganhar os jogos assim, na marra, sabe? Em posição sempre. O Flamengo vai ser um time impressionante. Hoje não foi um time impressionante, foi um time estratégico, né? E o palmeirense que estiver reclamando, gente, houve pênalti errado para os 2 lados, e nem teve a expulsão do capitão do Palmeiras. E se a gente olhar o campeonato inteiro, a temporada inteira, pelo amor de Deus, esqueceram o jogo do esporte, agora no meio de semana contra o Ceará, contra o São Paulo no Campeonato Paulista, enfim, mas paciência, não vamos aqui ficar discutindo esse tipo de coisa. Repito, minha opinião, para mim os 2 pênaltis foram mal marcados, o Flamengo teve capacidade para aproveitá-lo, o Palmeiras não aproveitou, o Flamengo consegue com isso uma vitória muito importante, e o Felipe muito bem, as mexidas, segundo gol com os jogadores que vieram do banco. Olha o obstáculo que ele teve, perdeu o Gerson. O cara já não tinha Eric Pulga, De La Cruz, Alan, Wesley, e perdeu o Gerson.
com 12 minutos do segundo tempo, ele sentiu uma lesão. Então, foi muito bem o Felipe Luiz, colocando os jogadores do banco, tirando o Cebolinha, que foi muito mal no primeiro tempo, no segundo morreu abraçado com o jogador que foi o pior em campo, fez a troca necessária. Então, achei que o Felipe foi muito bem e mostrando um repertório. Não foi o Flamengo que não vai dar para sair para pressionar no campo do adversário, sufocando fora de casa contra um adversário importante contra o Palmeiras, especialmente o Palmeiras que gosta de espaço para fazer a jogada em transição. O Palmeiras que tinha 4 pontos de vantagem quando começou a rodada, agora tem 1. Né? E essa bobagem de vai decidir, não pega mais, um monte de rubro-negro, os rubro-negros de Araque, né? Não, se o Flamengo perder, acabou o campeonato. Na 10ª rodada, vá procurar o que fazer. Impressionante, acho que é muita falta de noção mínima do que é o futebol, do que é um campeonato de pontos corridos e tudo mais. Mas, enfim, o Flamengo conseguiu uma vitória importante, muito importante, maiúscula, né? Uma vitória no campo do adversário, mais uma vez no campo do adversário, vencendo com autoridade, jogando realmente muito bem, dentro de uma estratégia. Não foi assim, uma atuação plasticamente bonita, elogiável, mas do ponto de vista estratégico, achei que o time foi muito bem. Não permitiu ao Palmeiras criar nada além da jogada do pênalti, da cobrança do pênalti, repito, mal marcado também, os 2 mal marcados, e conseguiu neutralizar o adversário, conseguiu ser mais perigoso no segundo tempo. Uma vitória é importante. As pessoas precisam entender que não vai ser assim, eu quero ganhar, amassando o adversário, seja lá onde for, vocês querem o quê? O Flamengo tem o quê? Uma seleção do mundo? Não é assim. O Palmeiras fez várias contratações, o banco pesado, né, foi utilizado no segundo tempo e nem assim adiantou. Muito bem. O Estevão não jogou nada hoje. O Flamengo neutralizou o Estevão. A atuação jogou por dentro, jogou pela ponta, não arrumou nada. E o Alexandre, uma partida primorosa. Os 2 zagueiros muito bem, os 2 Léo, muito bem. Varela seguro, foi jogar de volante, continuou fazendo uma boa partida. Né? Achei que o Flamengo fez um jogo assim, muito cerebral, muito estratégico, e gostei bastante do que vi, gostei bastante, porque eu acho que é isso. Tem que ter repertório. Tem que saber se comportar de diferentes maneiras, de acordo com os cenários, de acordo com como as coisas vão acontecendo. Né? Enfim. Mas vamos em frente aqui.